Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Daniela, que a gente se conhece aí há muito tempo, né, Dani? Nem sei quanto, melhor Nem deixar em vou off. falar. E a gente vai bater um papo que faz anos que a gente não se vê. E a gente vai conversar aí sobre diversas coisas. Primeira coisa, Dani, você me mandou uma foto, né? Uhum. Vou colocar a Sim. foto aqui na edição. E Uhum. aí, queria que você falasse um pouco sobre essa foto. Essa foto, então, é a família que dei origem, né? A família que a gente deu origem, no caso, eu e o Vitor, né? Legal. Que o Vitor, agora, sendo mãe, né? A maioria das demandas e a maioria das coisas da vida voltam a ser mãe, né? E eu mandei isso por causa da... Até eu comentava com o Vitor essa semana, disse, meu Deus do céu, Vitor, a gente olha as fotos da gente quando a gente engravidou e olha as fotos de agora, tem só 7 anos. Mas parece que foi na encarnação passada, sabe? Porque aconteceu tanta coisa e a gente se modificou tanto nesse tempo, Olha né? só. E a maternidade, a paternidade também, eu acredito que não só para a gente, mas para várias pessoas modificam tanto a gente que não tem como a gente não achar que isso é o mais relevante, né, do que acontece. Então, o teu filho mais velho tem 7 anos. Tem O mais? Davi tem 7, Tá. e o Theo, que é Theo. o mais novo, vai fazer 6 agora, ele tem 5. Ele Ai, vai bem fazer pertinho um do outro. 1 ano e meio. Uau, que corajoso! Antes da gente, a gente ter, o Davi não foi bem coragem, tá? O Davi a gente engravidou namorando de 4 meses, tá? À distância. Olha só. Uhum. E daí o Davi nasceu com síndrome de Down, né? E nós levamos ele num especialista em São Paulo e ele começou a falar pra gente que tinha que fazer terapia, que tinha que fazer não sei o que não sei o que, e a gente se olhou e falou, meu Deus, isso não tem nada, o que a gente vai fazer? Tem muito pouca coisa, né? Porque a gente tá aqui bem no interior. E daí ele falou assim, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer é ter outro filho. Que o irmão é a melhor terapia. A gente se olhou e ainda nós estava em estado de choque, né? Com o primeiro filho, assim, agora ter outro e tal, né? Mas antes que a gente tivesse decidido se a gente queria ou não ter, eu já estava grávida. Então, assim, e veio Para tudo! É sério? Sim, com 8 meses daí. Quando o Davi tinha 8 meses, eu já estava grávida de novo. E daí, pelo amor de Deus, o médico que fez a laqueadura disse, o médico que fez a cesárea, porque eu tentei o parto normal dos dois, não consegui. Daí o médico que foi fazer a cesárea, eu já tinha combinado com ele, olha, por favor, se for para cesárea, você faz laqueadura, porque está muito fácil engravidar. E eu não quero mais muito filho, não. Uns 2 tá bom. Olha, e daí, e eu era mãe velha, né? Eu tive o Theo com 38. E daí ficam com essa história que é difícil. Coisas e coisas, né? A gente vê pessoas e pessoas, histórias são completamente diferentes para todo mundo, né? Para mim era muito fácil engravidar, mesmo com idade mais avançada, né? Digamos assim. Ô, Dani, eles devem ser super amigos, né? Sim. Foi assim, ó, diz que conselho que é bom não se dá. Foi o melhor conselho que a gente recebeu na vida. Não teve coisa melhor mesmo, sabe? Que legal. Mesmo, é um trabalho, sabe? É muito trabalho. Foi, né? Os dois deram muito trabalho. Bebê, né? Os dois, bebezinho. E eles foram bebês, assim, digamos... Eu sou mãe atípica, né? Porque o Davi tem síndrome de Down e ele teve epilepsia com 6 meses. E a gente tomou outro susto, porque a epilepsia que ele teve era a síndrome de West, é uma forma de epilepsia bem grave. Olha. E nós não... E o Theo veio, quando o Theo nasceu, quando ele tinha um mês que a gente foi levar na consulta da revisão dele, foi descoberto um tumor. Ele nasceu com um tumor e no primeiro ano de vida dele a gente teve que ficar internado no hospital fazendo cirurgia, quimioterapia, tratamento, transfusão de sangue. Não, você tá brincando. Não. Dani, eu sabia do mais velho, do Down, que eu vi a foto, mas não tô ligada nessa superação de vida. E aqui agora, quando esse ano ele vai fazer esse ano, dia 2 de julho, é uma data que eu não esqueço,
ele vai fazer 5 anos que ele saiu, ele vai sair do controle, né, que a gente chama. Dia 2 de julho, alta. Ele vai receber alta, porque a gente vem fazendo o acompanhamento anual, né, que todo mundo tem que fazer. Sim. Mas é uma coisa assim que jamais que eu ia imaginar que eu ia ter que passar na vida, né? Ninguém imagina, né? Quem imagina, né? Ô, Dani, então, e tu parou de trabalhar nessa época? Capaz. Continuou trabalhando? Eu trabalho online há 12 anos. Eu comecei eu trabalho com Lei Rouanet, né? Eu comecei a trabalhar com Lei Rouanet já faz muitos anos, eu tenho 14 anos. E isso me permitiu, como é tudo por sistema, sempre foi, né? Ou correio ou sistema, eu sempre pude trabalhar online. Tá. Então, eu morava em Florianópolis, eu trabalhava com São Paulo, eu trabalhava aqui com o Rio Grande do Sul, eu trabalhava online. Eu vim aqui para Sananduva, até eu estava em Floripa quando eu engravidei, né? Que a gente se encontrava ali. Sim. Eu vim para cá, não mudou nada. Eu continuei trabalhando igual. E eu tive as crianças, eu continuei trabalhando igual. Eu trabalhei do hospital, eu trabalhava. Eu pegava um notebook, ia para a cafeteria na frente do hospital, o Vitor ficava com ele, a gente tinha os horários combinados, eu pegava um notebook e eu trabalhava. Aliás, foi o que me salvou também ter... Eu digo, foi o que me salvou, porque é uma maneira de você se manter... Focada. Ter um foco, né? Ter um... Sim. E quem é mãe sempre brinca que descansa no trabalho, né? Ai, meu Deus. Descansa trabalhando. Caramba, meu Deus, em tão pouco tempo vocês passaram tudo isso já. Nossa, eu tô aqui, uau. É chocante, a gente fala chocante assim, para quem a escuta. gente vai nos médicos, quando a gente vai nos médicos, quando a gente vai nos lugares, fica tudo assim, ó. Sim. Mas tem mais um casal, a gente conhece um casal ali coincidentemente, nós temos uma amiga aqui, que é amiga de um casal que mora em Balneário Camboriú, a Carol e o Leandro, e eles têm a mesma história. O primeiro filho nasceu com síndrome de Down e o segundo filho eles tiveram que fazer tratamento oncológico no primeiro ano de vida. Igual. Uau. Uhum. É uma superação tamanha, né? O processo é doloroso, sabe? O processo não dá para negar que é muito doloroso, mas o pós-processo é muito gratificante também, sabe? O crescimento, tudo, assim. A gente se transforma de uma maneira muito positiva na dificuldade, né? Verdade. Quando sabe aproveitar esses momentos para fazer essa virada, né? Porque deve ser bem delicado também para quem está imerso nisso, né? A gente não tinha nem tempo para pensar, né, Ali? É verdade. Se tinha um bebê pequeno... Se tinha um outro pequeno também, nossa, é verdade. Tinha nada, eu não tive tempo de ter depressão pós-parto, eu não tive tempo de ter estado puerperal, entendeu? Eu pude dar, ele não tive como fazer isso. Verdade. Sabe, o puerpério, eu não que eu não tenha sentido, porque a gente fica mesmo, né? Depois da gravidez, assim, a gente fica... Tu teve filho? Não tive. Nem quer ter? Não. E agora já tô velha. Então tudo bem. Cuidado. Cuidado, né? Não brinca. Cuidado. Daí não deu, assim, no Davi, nem no Davi, nem no Theo, né? Assim, não tive muito... Uau! Ô, Dani, e você conta essa história assim tranquilamente ou você escondeu por um tempo essa história? Como é que você enfrentou isso? Não tem como você esconder, a gente está aqui numa cidade, a família inteira está aqui, né? Aqui é uma cidade, imagina, menor que Videira, que tem 15 mil habitantes, e a família, tanto a minha família quanto a família do Vitor, elas estão aqui, né? A gente veio para cá porque eu nasci aqui em Sinanduva. Sim, né? Eu lembro. Lembra que eu ficava indo e vindo, né? E o Vitor também, o Vitor nasceu em Porto Alegre, mas ele estava morando aqui, e a família dele também mora aqui, pai e mãe. E daí a gente veio para cá, porque, obviamente, era mais fácil, e o trabalho dele é fixo, era aqui. Eles têm 2 rádios aqui. Então, ele não podia, ele não tinha essa mobilidade que eu tinha, né? Daí eu vim. E foi a melhor coisa, porque enquanto a gente ficou com o Theo no hospital, o Davi ficou aqui com as vós, né? Com a mãe dele, principalmente, com a Estela, que ficou cuidando.
Entendi. Meio que elas revezavam, às vezes, deve ter sido não isso. revezava muito, Não, porque a mãe a mãe trabalha, né, ainda. Ah, não sabia. A mãe ainda trabalha, ela tem uma loja aqui que ela ama, adora. Entendi. E daí ela não, acho que até, eu nem me lembro se ela tinha funcionário ou não, mas ela não podia largar e ficar. Entendi. Enquanto a Estela e o Itamar cuidaram do Davi como se fosse filho deles também. O Davi ama eles até hoje. Ai, que amor. Eles têm um Por esse vínculo tempo. super legal. Que legal. Bem bonito, assim. Porque onde é que vocês Com ficaram no vovó. hospital? Em Porto Alegre? Em Passo Fundo. Ah, em Passo Fundo. Sim. Eu brincava, se eu tivesse que responder receber uma correspondência, eu tinha que enviar para o quarto dos Passo Fundo. Sim. Nós conhecia tudo as teleentrega, as coisas. Meu Deus. Então, vocês ficaram lá durante um tempo? A gente ficou lá. Ele começou. Foi assim, sabe? A gente deu entrada em setembro de 2016. Tá? Que ele fez cirurgia. Aí a gente ficou 20 dias. Aí na semana que vem volta e vai lá fazer exame. Foi pipocando, até que chegou em janeiro do ano seguinte. Eu estava com 4 meses que teve que começar a químio. Nas primeiras aplicações dava para a gente fazer lá, tipo, a gente ficava 10 dias lá e voltava para casa, ficava 5, voltava, ficava mais 15, voltava, ficava mais 3, voltava, até que chegou uma hora que nós ficamos 90 dias direto lá. Porque a químio vai dando complicação, né? Bebezinho. 8 meses, 9. As fotos dele, assim, de criança, é tudo carequinha, aquela cara. Tem vídeo dele cortando o cabelinho, tirando... Chegou a fazer cirurgia? Sim, ele retirou o tumor mesmo, era na suprarrenal esquerda. Ele é todo furado, coitado. Se tomar um copo d'água, sai... Ele tem Judiaria, guria. Ele tem aqui no canto, ele tem o lugar do catéter, ele tem o lugar do acesso quando deu problema no catéter, ele tem a biópsia na medula, ele tem a biópsia no fígado, ele tem a retirada do suprarrenal, ele é cheio de cicatrizinha, assim. Cara, ele tem 6 anos. Meu Deus. É guerreiro, guria. É guerreiro. Muito! Eu olho para ele assim e digo, meu Deus do céu. E ele já passou por coisa que a gente não passou, né? Não faço nem ideia. A gente não faz nem ideia, eu não fazia nem ideia, porque eu não tinha sequer acompanhado nenhum problema de saúde. A gente nunca teve nenhum problema grave de saúde na minha família, sabe? Nossa. Então foi muito... Até também o Davi, quando eu recebi a notícia do síndrome de Down, eu falei, meu Deus, o que é síndrome de Down? O que eu faço agora? Sim. Né? E como é que foi? Isso? Conta. Tipo, você recebeu a notícia e aí? Depois, né, que eu vim, a gente conversou com outras pessoas e tal, foi tudo muito tranquilo, na verdade. Depois que nasceu, você soube? Depois que nasceu, mas a gente teve indicadores na gravidez. Só que daí a gente fez um teste que a gente faz testes, né, no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Deu um indicador. Ele, na translucência nucal, ele tinha o líquido aqui, deu alterado. Mas daí a ginecologista falou assim, olha, mas isso não quer dizer. A minha vizinha também estava grávida e falou, a Alice também teve e ela não tem nada. Daí eu fui na internet pesquisar e disse, apenas 4% dos resultados da translucência nucal nascem com síndrome de Down. Eu falei, 96% vou ficar com os 96%. E gravidez tranquila, tudo certo. Tentei o parto normal, não deu. Ele fez... tinha mecônio, né? Ele fez cocô na tentativa do parto normal, ele fez cocô, daí foi feita a cesárea, e na cesárea ele estava enrolado no cordão, daí no final das contas, ainda bem, né? Sim. E ele nasceu e dormiu. Daí ele começou a dar... Aí, quando ele nasceu, a pediatra viu de cara, provavelmente, né? A gente que não era pai e mãe ainda, a gente não percebeu. Entendi. Eu acho que quem tem o segundo ou terceiro filho com síndrome de Down vê que tem, mas a gente que nunca tinha visto nenhum bebê recém-nascido, olhava e não conseguia,
Identificar, né? Identificar. E daí ele deu problema de mamar, ele não conseguia articular a respiração com a mamada. Entendi. E deu icterícia, daí começou a dar uma série de complicações. A pediatra foi uma lady conosco, porque eu disse assim, olha, não me importo se ele não tem ou não síndrome de Down, a gente precisa fazer essa criança mamar. Porque era o primeiro dia não tinha mamado, o segundo dia não tinha mamado, o terceiro eu comecei a ficar nervosa, e eu tinha lido um calhamaço de livro antes sobre gravidez e maternidade, parto normal e amamentação, e nada tinha dado certo. Nossa, isso é outra coisa, né? A teoria não se aplica à prática. Não aplicou, assim, ó, uma vírgula da teoria eu conseguia botar na prática. E eu ali desesperada, e nada do leite, daí a mãe fica nervosa, daí não vem o leite, daí dá-lhe chá e macumba. Nossa. E tudo que era tipo de coisa e nada. E daí ela esperou, a gente teve que ficar daí, a gente ficou hospitalizado com ele uns 7 dias até resolver essa questão da mamada. Quando nós saímos, nós fizemos o teste do cariótipo, e quando veio o exame, quando a gente voltou lá com os 10 dias, ela foi preparando o terreno, ela foi dizendo assim, olha, vocês já viram o que é síndrome de Down? Vocês já se informaram? Eu acho que vocês tinham que ver esse documentário que está passando na GNT. Ela foi muito, muito, muito assim, sabe? Porque tem muita gente que assusta, o médico chega na lata e diz. Ou diz no momento errado. Se ela tivesse dito para mim lá atrás, talvez eu tivesse tomado um choque. E ela foi... E a gente já vinha meio que se preparando. E daí, quando saiu efetivamente o resultado do cariótipo, a gente foi atrás e tudo bem, né? Ok. O Vitor não se abalou nem um pouco, eu fiquei um pouco abalada. Eu disse, nossa, o que é isso? De medo do desconhecido, assim, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era. Sim. Né? Porque isso é uma coisa que no Brasil também é pouco falada. Às vezes chegam e falam muito bruscamente e os pais aí rejeitam a criança. Tem todo esse lado também, né? Que deve existir muito também. Tem bastante, a gente ouve bastante. Inclusive, uma das coisas que são feitas por as outras famílias ou por associações e tal, é trabalhar com os pediatras e com os médicos para que este momento que é comunicado isso para a família, ele também seja encarado como um momento delicado e decisivo também para depois, porque a reação dos pais ou o recebimento da notícia dos pais é também importante, né? Olha só, que legal, que legal isso, e que bom que está evoluindo isso, né? Guria. Essa evolução, e de tudo, até do desenvolvimento das crianças, porque, Dani, em 96, não vou nem falar quantos anos eu tinha, mas, né? Não precisa. Faz algum tempo. Não venha. Eu lembro que eu trabalhei lá na Pai de Videira com a teacher Raquel, com 2 síndrome de Down, baby, porque ela tinha um projeto, que ela tinha tido a filha mais velha, e daí aconteceu um negócio, ela falou, eu vou fazer um projeto na Pai com síndrome de Down para alfabetização. Nossa. Vou falar quantos anos eu tinha 16 anos. Faz muitos anos atrás. Eu era adolescente, né? Adolescente mais velha. E a gente trabalhou com essas crianças. A gente chegou lá, as crianças, elas eram... Quantos anos? Deixa eu ver. Acho que deveriam ter uns 3, 4, até 6, assim, sabe? Nessa faixa etária. Eram 2 meninos. E depois entrou uma menininha. E eles meio que rastejavam, meio que eles não eram desenvolvidos. E a gente acabou, através dessa metodologia dela de ensinar inglês, a gente desenvolveu as crianças e eles conseguiam responder, claro que como eles entendiam em inglês, eles respondiam. E a gente acho que ficou 1 ano. No final, eles estavam caminhando. A gente estava pulo da alegria, porque a gente conseguiu dar um salto no desenvolvimento das crianças. E assim, máximo. Para mim ficou tão registrado isso, tão forte na minha vida, e fora que é tudo amor, né? É muito amor. Amor além da conta. Eles são muito legais, mas não são todos, tá? Até uma luta ali, porque o meu é amoroso com quem ele quer, entendeu? Não é para qualquer um. Ele não é uma... sim, assim, ó, e assim, não são todos que são assim, isso é um estigma até para o síndrome de Down, porque não são todos que são assim.
Não. Olha só, eu achava que era todos. Não? Não. Nem todos são iguais. A gente não pode... que nem a gente, né? Tem que nem pessoas que não têm deficiência nenhuma, com algumas pessoas, né? Mais uns mais amorosos. Eles tendem a ser mais amorosos ou serem mais carinhosos, assim, mas não são todos. E o Davi é assim, o Davi não... de quem ele gosta, mas de quem ele não gosta, ele deixa muito claro que ele não gosta e ele Sinceridade? Não. E eles vão para a escola? Vão para a escola, os dois. O Davi vai para a escola desde sempre. Desde, na verdade, que o Theo foi liberado para ele ir para a escola, porque... Sim. Quando ele começou a ir para aula, deixa eu ver, começou a ir para a creche com 2 anos e meio, porque, como é que foi? Deixa eu fazer as contas aqui também. Tá. Quando a gente o Theo nasceu, ele tinha 1 ano e meio, ele não ia para a creche ainda. Tá. Daí o Theo em tratamento oncológico, a gente não podia ter o Davi indo para a creche por causa do sistema imunológico do Theo. Sim. Né? Daí a gente teve que gripe, pereba e virose, blá, blá, blá. O Theo não podia correr o risco. Sim. Por mais que a gente ficasse com ele longe. Aí a gente segurou o Davi em casa até que o Theo foi liberado. Ele devia ter quase 3 anos. Ele deveria ter 2 anos e 8 meses, por aí. Ele começou a ir. E daí, desde então, ele não foi mais. Mas o processo escolar também ainda é um problema, assim. É um desafio, a gente luta bastante, é um desafio, a gente luta bastante assim para conseguir. Entendi. Porque a inclusão é um processo delicado, sabe? Eu entendo, assim, a gente que está vivendo isso diariamente, a gente percebe assim que é um desafio para todas as partes envolvidas. Entendi. Ô, Dani, e os dois, o Theo e o Davi, brigam muito? O tempo inteiro. Irmão é foda, quando eles não estão no tablet, no celular ou na televisão, eles estão brigando. E assim, ó, se não fosse o João, que é o primo deles, que mora aqui no prédio, o João chega aqui assim, ele bota fogo, daí fica ótimo, porque daí eles ficam brincando. Com o João aqui, o João estabelece uma relação um pouco mais harmoniosa. Porque os dois, guria, 2 meninos em casa, é luta o tempo inteiro, é pular no sofá o tempo inteiro, Meu Deus. É uma coisa. Nossa Senhora! Mas assim, é bem legal. Deve ser uma bagunça divertida. Sim, a tua casa deve ser aquela uma zona. Que eles estão ali bem no meio da infância, ali da criança. Então, criatividade é 1000, né? Meu Deus. É cansativo, é trabalhoso, mas é muito gostoso também, por outro lado, sabe? Claro. É divertido. E vocês, eles fazem isso, tipo, jogam futebol, fazem essas coisas também? Ou... Meu Deus. O Theo faz karatê, faz futebol, joga futebol, e o Davi daí faz fono, faz musicalização infantil, que ele adora música, ele faz reforço escolar e ele faz... ele tem aula de estimulação precoce também desde os anos e meio. O Davi é mais atividades, assim, para estímulo, né? Entendi. Terapêuticas, digamos, e o Theo daí é esporte. Não tem... Agora que a gente conseguiu, até essa semana, a gente está comemorando aqui, porque através desses projetos que eu faço, com lei de incentivo, né? Essa semana nós conseguimos, pela entidade que gesta o esporte aqui na cidade, que é o ADS, e a Vicato, que é uma empresa que tem aqui, que gera ICMS, daí ela pode usar o ICMS e aplicar em projetos aprovados pela Secretaria Estadual. A gente vai conseguir montar uma sala toda equipada, assim, para atendimento de crianças com atraso de desenvolvimento, autismo, síndrome de Down, TDAH, tudo, pagar professor, pagar gente para dar treinamento, tudo. E para disponibilizar atendimento gratuito. Nossa, que fantástico! Não sei se tu sabe, tu sabe, eu fui professora de inglês muitos anos, né? E eu fiz psicopedagogia. E o meu projeto de conclusão de curso foi criança, como professor, deve trabalhar com crianças com TDAH.
E por que que eu fiz isso? Porque quando eu estava em sala de aula, dando aula de inglês, eu tinha um aluno que era um aluno que todo mundo chamava ele de problema, porque ele tinha déficit de atenção e muita hiperatividade, tipo assim, sobrando, né? Só que todos os coleguinhas falavam para mim, como professora, falavam, teacher, ele é diferente na escola. Na escola ele é calmo. Só que aí eu descobri que a meio-dia ele tomava medicação. O remédio, a Ritalina. A Ritalina. E o inglês era das 10 às 11h30. Então ele estava ali no pico do negócio. Daí ele tomava medicação e ia para a escola, né? Chapado. E aí eu fiz esse projeto inspirado nele, né? O meu trabalho, minha conclusão lá de curso, para eu desenvolver, eu conseguir estudar e desenvolver o que eu poderia fazer para atingir aquela criança. E tu nunca fez isso na prática? Ou fiz fez? Com ele, claro. Com ele fiz o tempo todo. Porque daí eu coloquei na prática, porque ele era a minha inspiração, né? Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar com essa criança? Né? É difícil, mas não é impossível. Tem que ter um caminho. E aí... Quem dera todos os professores fossem assim, sabe? Bem, não, é verdade. E ó, deixa eu te dizer, você que é do inglês, o Davi, a gente chegou à conclusão que é mais fácil falar inglês do que falar português, sabe? Ele tem bastante dificuldade, por causa da hipotonia, ele tem bastante dificuldade de articulação. E a gente acha, talvez, que por causa da epilepsia, o foco da epilepsia era no lado do cérebro que comanda a atividade da fala, né? Ele tem bastante dificuldade. Mas ele fala inglês, as cores é todas em inglês. É yellow, é blue, é black, purple. É muito legal. Nossa, que legal! Muito legal, ele adora inglês. A gente percebe que é mais fácil falar inglês, sabe? Com a hipotonia do que falar português. Fala amarelo, yellow. Yellow? Why? Red. Vermelho. Não, red. Cara, ele é muito bom. A Virgem está sendo poliglota, né? Bilingue. Sim. Que amor. Nossa, isso é fantástico. Olha só, então, como que ele aprende? Vendo desenho, vendo coisa assim? Tem bastante coisa principalmente ele começou a aprender porque a gente colocou. Daí também tem outro negócio, uma escola de arte aqui em Sananduva, que uma amiga minha dava musicalização infantil em inglês. Ela morou na Austrália durante 5 anos, ela teve o filho na Austrália e ela fazia lá, e daí ela veio para cá e ela se dispôs a fazer aula em inglês de musicalização infantil. Nossa. E ele estava bem na fase ali do Brilha, Brilha Estrelinha, tudo em inglês. E daí a gente ia toda semana um monte de criança ir lá cantar em inglês, e ele pegou muito aquela dos Five Little Monkeys Jumping on the Bed, até hoje. 5, 4, 3, tudo. E daí com a televisão também, a gente deixou ver YouTube e ver os vídeos em inglês, e eu e o Vitor falamos inglês também, então vai. E o Theo também já está nessa. Aprende de maneira natural, entende? É muito legal. E aí agora na escola, ele vai para a escola e tem aula de inglês, porque agora tem aula de inglês desde a primeira série, né? Que legal. Primeiro ano, não é mais primeira série. Primeira série é coisa de velho. Desde o primeiro ano. E ele vai para a escola e fica super contente, porque mãe dele vem, mãe, dog, turtle. Ele aprendeu turtle esses dias, daí tudo é turtle. Que legal. Muito legal. Que tudo, que massa. Bem Olha massa. só, muito legal. Ô, Dani, eu vi uns negócios de livro que teu aí, é desse teu trabalho também? Então, assim, é o meu trabalho também. Tá. Quando eu comecei a levar o Davi na creche, eu fiquei meio assim, porque eu estava entrando no mundo, eu estava saindo lá do mundo da oncologia, daí eu pude voltar ao mundo de terapia, o mundo do Davi, né? O mundo ali. E eu não conhecia muito, não teve muito tempo assim também. A gente começou a trabalhar com a PAI, as terapeutas e tal. E eu comecei a levar ele na creche, eu cheguei lá na creche, e aí, como é que vai ser? O que vocês fazem? Como é que nada. Como é que são os livrinhos, como é que são os materiais, nada.
E assim, eu trabalhava já com cultura, né? E eu fiz letras também ali. Eu fiz letras lá quando eu estava em Porto Alegre, eu fiz letras, e ali em Floripa eu também fazia letras. E eu sempre adorei livro, né? E saiu um edital aqui eu vi que não tinha o material. Se tá, mas vocês não têm nada, não. Daí eu assinei o Leiturinha, que é aquela plataforma, aquele clube de assinatura, né? Que é um amor. E eu recebia os livros e não tinha nem sequer para selecionar lá no Leiturinha se algum filho tinha alguma atraso, nada. Tipo, não tem essa opção. Eu percebia que vinha o material para a idade dele, mas era o material normal, claro, é linguagem fácil, bichinho, né? Aquele universo infantil. E daí eu disse, gente, meu Deus, vamos fazer livro para... Vamos fazer livro para isso, entende? Vamos fazer livro para botar na escola, vamos fazer livro para atender essas coisas. Daí, bem no momento, em 2018, abriu um edital aqui no Rio Grande do Sul, que era Juntos pela Cultura. E nesse edital eu fiz o projeto do livro, eu falei, eu vou fazer o livro, eu vou pegar as terapeutas aqui do Davi, vou falar com elas e vou perguntar para elas como que seria o livro ideal para criança com atraso de desenvolvimento. O que teria que ser de conteúdo, como que teria que ser a linguagem, como é que teria que ser a forma, tudo, assim, tudo, todo complexo, né? E mandei o projeto. E teve quase 400 projetos inscritos, ele ficou em 5º lugar no estado. Uau! Era projeto Coleção AIAU. Aí passou, eu recebi a verba, pude fazer esse trabalho, peguei a fono dele, a Amanda, a terapeuta ocupacional dele, a psicopedagoga, a professora lá, que ela é também do neurodesenvolvimento infantil, a Fernanda, e a Daide, ilustradora, e botei elas para... E aí, gente, como é que tem que ser? Amanda, como que teria que ser para você no consultório, se você precisasse de um livro? Entendi. Como que teria que ser o seu livro? Que legal. Fernanda, você... Bruna, lá na terapia ocupacional, o que teria que ter no teu livro? O que para ti, o que se fosse um livro, o que você precisaria? E daí elas foram me dando as dicas, a Lu também, que foi a revisora, a revisora do português, ela era doutora em literatura infantil, daí ela me deu a dica também, faz em rima, porque a rima, a Amanda também já tinha dito da rima, tenta fazer tudo rimado, porque vai ganhar valor literário e vai ganhar atenção, por causa da musicalidade, tu vai ganhar a atenção da criança na hora de ler. Bota a letra bem grande, daí a terapeuta ocupacional bota a letra bem grande, porque... E foi, entendeu? Mas... E daí a primeira edição saiu assim. E o último livro, o livro da escola, então daí tem assim, ó, tem o livro do A, que o livro do A é a macaca Naná que toma banho, e ela toma banho na sequência bem certinha do banho. Começa pela cabeça, lava os braços, sovaco, e desce. Aí tem o livro do E, que eu peguei umas fichas, assim, que as mães que têm criança com... Mãe e terapeuta que trata de criança com autismo, eles são muito visuais, né? Então, eles aprendem pelo visual. Eu peguei umas fichas de escovação de dente, porque daí o E tinha que ser o E. Dente, lelê, dente da frente, tá. E daí o A é a macaca, naná, gosta de se molhar com e daí o E era E. E daí o lelê escova os dentes. O I, a Gigi e a Mimi são a gatinha, Mimi, a girafa, a Gigi, Didi, vão fazer xixi. Ai, que amor! E daí o Tino, Cocô, ele gosta abraçou, bocejou, levantou, mamou, pulou, fez cocô, E daí ele vai, a Gigi é para dar indício, o Gigi e a Mimi é para dar indício que está com vontade de fazer xixi, porque eles têm problema de percepção do próprio corpo, é um sentido que a gente tem, que é propriocepção, eles não sentem que eles estão com a bexiga cheia, que está na hora de ir no banheiro. O Davi passa o dia inteiro sem fazer xixi e ele está explodindo. Então é para, tipo, tentar dar um toque. O Tinoco também soltou um pum, tem que ir no banheiro fazer cocô, fez cocô, se limpou, botou a roupa, lava a mão, pode voltar a brincar.
Entendi. Nossa, Daí o urso maluco. O urso maluco saiu de casa, levou um susto no urubu atrás do arbusto. E ele se bate e e tem que mostrar para a mãe onde é que bateu. Depois ele chega em casa e tem que... Entendi. E o livro da escola era para ser um livro de Libras. Eu gostaria de ter feito um livro com as mãozinhas, sabe? Sim. Mas aí eu fui me meter a fazer, eu não tinha a menor condição. Sim. Entendi. É outra língua. É outra língua. É outra língua. Ela tem todo o sistema, estrutura, tudo. Eu não tenho conhecimento zero para fazer isso. E daí saiu o livro da escola, que é o 6º livro, que é um livro daí sobre inclusão, falando de amor e de respeito. E daí todos os personagens da coleção se reúnem na escola, cada um tem as suas características que os distinguem dos demais. Uma grita, daí meio hiperativo, o Lelê bota a mão, vai para frente e para trás, não gosta de barulho, o outro tem hiperfoco. E a professora dá uma aula, então, de que ninguém é igual e ter, como é que é? Eu não me lembro de cor. Ter amor, ter respeito, é sinal de que você tem amor dentro do peito. E ele ficou muito legal, porque ele encerrou, sabe? Deu um grande finale. É. E isso dá para vender? Dá para vender, mas tem mais dessa coleção aí, o Ali. Ainda com esse trabalho que eu faço, eu coloquei em Lei Rouanet, que é a lei que eu sempre trabalhei, né? E foi aprovado a Master lá de Videira, foi o patrocinador, eles deram recurso do imposto de renda através do instituto que eles fizeram, aquele que eu fui participar do evento. Ontem eu estava em Videira. Sim! Que legal! E daí pelo projeto da Master, a gente colocou todos os recursos de acessibilidade, daí a gente colocou janela de Libras no vídeo, que era o que eu queria, a Libras eu botei, daí foi colocado nos vídeos, tem audiodescrição para quem é cego, e a gente pode fazer umas tiragens para Braille. Nossa. Então, foi acessibilidade universal, sabe? Que legal. Tão legal que o Bolsonaro colocou na página do Facebook dele que o governo federal apoiava esse tipo de projeto. Foi isso que aconteceu. Foi enviado para a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, para o seu Cláudio Panoeiro, que é o secretário nacional. Olha só. E ele aprovou. Eu acho que lá dentro daí passaram as informações, foi para o Ministério do Turismo, onde está a Secretaria da Cultura agora. Também foi publicado nas redes deles, que era aquele tipo de projeto que se apoiava com o Lei Rouanet. E essa semana o Bolsonaro, o presidente, colocou nas redes sociais dele que era esse tipo de projeto. Isso tem que ser investido, porque a nossa educação precisa, né? Precisa muito. E eu tive muito retorno de pessoas falando assim, meu Deus, não tinha. Meu Deus, isso é uma lacuna. Veio falei com gente do Rio de Janeiro, falei com uma pessoa de Minas Gerais, falei com uma pessoa de Mato Grosso do Sul, que me deu um depoimento lindíssimo, assim, dizendo que sempre... Sabe, eu recebi muito retorno positivo, Guria. Muito. Porque isso não tem. E aí, que nem você falou, quando ele foi para a escola, como que vai ajudar, né? Tipo, passa lá os 4 horas na escola sem fazer xixi, como é que... E a professora também não sabe, porque eu também não sabia dessa informação. Tem muita informação. Total. Né? Nossa, tem muita informação que não chega e é informação. A questão toda da deficiência, assim, é um problema de informação, porque a informação está disponível, os terapeutas estão aí, esse pessoal que trabalha com pessoas com deficiência sabe já, só que ela não chega na gente, não chega até que o problema não bate na tua porta. Verdade. Dani, tem Netflix agora, aquele Amor no Espectro, não sei se tu já assistiu. Não vi, ainda não consegui ver. Eu mal consigo ver televisão. Tu aí com os dois bastante coisa. Mas eu fui bem resistente a assistir, sabe? Só que aí meu marido assistiu. Gente, que interessante. Que interessante ver. Porque assim, essas crianças vão crescer, né? Tem já bastante adulto crescido. Sim, tem já bastante já adulto tem, crescido. né? Mas
o número de casos e o aumento de diagnósticos e também os nascimentos mesmo aumentou muito e vai aumentar ainda mais. Olha só. Uhum. E aí, e como que eles vão namorar? Vão conseguir casar? E aí é isso que eles trouxeram, essa conexão, né? De duas pessoas, e como foi legal assistir, porque eles se conectam conversando com que eles se gostam. E aí um não pode, porque eles são muito sinceros, né? Aí e tem que trabalhar muito esse limiar. Eles não têm muito filtro social, filtros sociais, assim. Eles não têm... Foi muito legal assistir. Nossa, para mim foi uma lição. Eu quero assistir tudo de novo porque são lições que a gente tem, né? Aí, em contrapartida, o Fábio até viu outro documentário que, tipo, porque o aplicativo para namorar vai encontrar quem você quer, não sei o quê. Mas você não vai mais conversar. Porque o aplicativo já juntou vocês sem precisar conversar sobre que eu gosto do Guns N' Roses, por exemplo. Foi um algoritmo. O algoritmo já sabe e tá tudo certo. Mas, assim, e o conversar, que também faz parte do se apaixonar, né? O brilho nos olhos. O relacionamento, né? A construção do relacionamento. Mas é muito interessante também. Assiste um, dois, assim, quando tiver um tempo. Eu vi um que eu acho que era o Atypical que eu assisti. Eu assisti que um ou dois, que é o menino que tem autismo, e ele sabe também, ele tem consciência de que ele tem autismo, também é bem bacana. Mas eu não consegui ir muito longe. Eu não consegui nem ver o This Is Us, que todo mundo diz que é o que tem que ver na vida. Esse eu não consegui ver, mas daí por ordens da minha vida mesmo, que daí eu... Ai, meu Deus, que daí eu sou... demais para mim. Eu fiquei... Eu falei, gente, é too much para mim por enquanto. Mas assim, uma hora eu vou ter que assistir, porque todo mundo assiste. Todo mundo fala que diz que, meu Deus do céu, que é o melhor, né? E o Fábio fica, vamos assistir. Eu falo, ai, não. Ainda não estou preparada. Mas tem que me preparar um momento. Dani, muito bom falar contigo. Nossa, saber tudo isso foi, uau, uma lição. Mas foi um alto e acontecido também tudo isso, sabe? Imagina. Porque ainda estou, assim, eu falei, que momento esse que você me chamou para conversar, porque é uma conquista muito grande, claro, né? Até o fato de ter os livros ali, tudo, mas é meio chocante você saber que em pleno 2022, você é uma pessoa comum, né? Digamos assim, a gente, assim, né? Que não é nada nem ninguém. A gente perceber essa lacuna, perceber isso, e eu vi aqui numa cidade tão... Aqui aquela coisa, aqui o micro se aplicando no macro também, que a nível nacional, assim, a gente não tem também. Não era só aqui por a gente estar aqui numa cidade pequena, porque a princípio eu achei, não, vou jogar porque a gente vai pegar o edital, eu vou colocar os livros e eu vou distribuir para tudo. Foi mais de 20 cidades, que foi para 20, eu acho que foi 21 secretarias de educação a primeira tiragem, eu distribuí tudo para a escola, e dei vários também, a gente doou para as crianças, para institutos, para ONGs, tudo. Mas, assim, a nível... Você tomar consciência de que isso é no Brasil, é um pouco chocante, sabe? Porque a gente percebe que a gente ainda está marchando. O caminho a ser percorrido ainda é longo, sabe? Sim. A gente ainda tem muito trabalho para fazer nessa área. Concordo contigo, mas que bom que você teve essa disponibilidade, né? De começar. Sempre vai ter que alguém engatar a primeira ali e dar coragem, talvez, para outras pessoas se empolgarem, mostrar para as pessoas que também é um nicho, que também é necessário isso. Como você falou. A educação, né? A educação, como é importante isso. A educação ainda... A gente tem, e assim, foi feito a concepção dele, foi pensando em atraso de desenvolvimento, mas assim, as crianças que não têm atraso de desenvolvimento amam, as crianças que estão em letramento, tem amiga minha que diz assim, com os amigos meus, assim, que tem que ser, às vezes me dá vontade de matar ela, porque eu tenho que ler os 6 antes da criança dormir,
ou porque eu tenho assim, ó, ele não para de ler repetidamente. Teve criança que decorou os livros, Rima, sabe? né? Porque rima. Eu quero comprar. Onde é que tem para vender? Tem para vender ou não? Tem, na primeira edição, como ficar me pedindo muito, eu imprimi poucos assim para vender. Eu tenho alguns ainda, estão à venda no Mercado Livre, num link muito escondido lá, depois eu te mando. Me manda. Eu te mando o link. Porque assim, ó, é muito caro até para você ser uma editora. A gente acabou que eu e o Vitor, a gente abriu uma editora até para poder trabalhar com a comercialização e com outras coisas, né? Tem outros livros que a gente fez também, ficaram super legais, também sempre nessa toada de acessibilidade no meio digital, porque a impressão é muito cara. Se você faz uma tiragem pequena de livros, a impressão sai caríssima. Então, você tem que imprimir mais de 1.000, mais de 2.000, e daí você vender livro não é fácil, porque livro não é uma prioridade. Infelizmente. A educação, aí a gente cai de novo naquela conversa. Não é uma necessidade de primeira, não é uma, tipo assim, um pai e uma mãe que tem uma criança, ainda mais que precisa de tratamento, eles não vão deixar de pagar a fono um mês para comprar um livro, entende? Então, isso tem que ser uma ação meio pública mesmo, ela tem que estar junto com... Por isso que eu gostei que o governo federal deu o aval a esse tipo de trabalho, porque isso tem que partir de governo também, isso também tem que partir de educação, o governo tem que muito... Sim. De todos, não só educação. Educação. Escola, o pessoal da Master, da empresa, né? A Master lá do... Sim. Do Nico, do Manolo, do Mário. Aliás, olha, eu passei lá no portal. Lembra? Que diferente. Onde a gente morava? Tu foi lá? Já fui. Muito cheio, né? Ficou cheio de casa. Cheio. Tinha só as nossas. Eu fiquei impressionada. Eu falei, tá povoado. Tá povoado. Tá bem lindo, cheio. Ficou lindo e muito cheio. E assim, olhei e falei, gente, que privilégio nosso ter passado a infância ali, né? Muito. Nossa, foi muito legal. Tenho ótimas lembranças daquele bairro. Nossa, eu também. Muito massa. Eu também. Eu lembro que tinha o riozinho ali perto, né? Nossa, era muito legal. Muito legal. Ai, meu Deus. E daí, então, o que eu ia falar da Master A Master apoiou o projeto porque era livro, sabe? Eles não, eu vou apoiar porque é livro. O pessoal da RH da empresa falou que eles recebem as fichas de trabalho, sim, as fichas da empresa, né, para preencher. As pessoas não conseguem escrever 3 linhas, 4 linhas. Escreva sobre o que... Sim. Tô ligado. Então, tu imagina essa nossa geração aqui de criança que está com tablet no celular e precisa só mandar mensaginha e mandar figurinha que já diz tudo. Sim. Mensaginha com como é que é? O português tudo diminuído em 2, 3 letras, que às vezes eu recebo mensagem dos meus enteados e eu não entendo nada. Eu tenho que tenho que codificar. Que eu não entendo. O que é isso? Tipo, não tô sabendo. Né? Exatamente. Daí eles também identificam assim que a educação é a leitura, o livro, isso aí tudo voltamos de novo à educação. É uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Total, concordo plenamente. Eu amo livro, fiz letras também. Eu também fiz letras. Fiz. Então eu sou, também totalmente fissurada, né? Fissurada. Por isso que eu tô fissurada. Eu quero esse link. E quem quiser eu vou te mandar também, o link também. Eu vou te mandar pode me escrever, o link. Eu tenho o link da compra e eu tenho o link assim, ó. Porque no digital daí tem o livro animado, os livrinhos todos com musiquinha e com narração, que é a legendagem, né? E daí, conforme ela vai falando, vai aparecer legenda e os bonequinhos vão se mexendo. A gente chama videolivro. Né, sem a acessibilidade aí no caso é a legendagem,
Tá. Aí tem o mesmo livro, tem Janela de Libras e tem legal. audiodescrição de todos os livros, de todos os 6. Daí também tem no Yumpo, tá disponibilizado lá a leitura em PDF deles, tu vai colocando no, sabe? E tu vai vendo ali. Daí estático, sem musiquinha, sem nada. Sem nada. E legal. Tudo gratuito, isso fica tudo à disposição. Eu posso pôr o link aqui embaixo na descrição do vídeo? Por favor. Então tá, depois tu me manda, então eu adiciono aqui, porque eu acho que é muito legal a gente levar mais informação para mais pessoas, mais mães, né? Mais mães, né? Ai, ficam desesperadas, né? Tem que levar a criança para a escola e tem dificuldade, né? E tu sabe que uma das coisas que me impulsionou, assim, uma das coisas que eu pensei quando eu fazia, quando eu fiz, foi nas mães, né? Porque uma coisa que eu as mães pira, né? As mães... Claro! E o retorno delas. Quando eu comecei a ter retorno, porque para mim, o que validou para mim o negócio foi o retorno das pessoas. O que me fez ter certeza de que eu estava certa e de que tinha ficado bom, não foi porque eu achei que ficou bom, porque eu, tendo feito letras, achei que, né? Não é um Tolstói, não é um, né? Lígia Fagundes, não é Cecília Meirelles. Não, mas é que o lado perfeccionista também, né? É pesado. E aí as mães te respondendo. Mas assim, ó, mãe mesmo dizendo assim, uma das coisas que mais me tocou foi uma mãe que mandou me dizer que o filho dela com autismo, a filha, não sei, ela não conseguia fazer com que a criança fosse fazer xixi, cocô no pinico ou no vaso. A criança fazia na pedra, porque ele viu o cachorro e fazer nas britas, ele ia também. Então ele precisava de pedrinha, só lá fora ela não conseguia. E ela conseguiu com o livrinho, guria. Meu Deus. Transformador. Entendeu? Entendi. Só por causa de uma, para mim já valeu todo o trabalho, entende? Foi para isso era para isso que eu queria. E que nem eu falei para a Berenice Piana ela também tomou conhecimento dos livros e foi através do intermédio dela que os livros chegaram até o governo federal. Ela também olhou, avalizou e disse que estava muito bom mesmo e que não precisava, e ela disse, meu Deus, a gente entende em gênero, número e grau isso, né? E assim, isso não é o fato dela ter o livro que vai fazer com que a criança vá, obviamente que precisa de todo um aparato por trás, né? Mas é uma ferramenta. Total. O livro também é uma ferramenta. Ajuda, também. Que pode ajudar. Entende? Concordo. É mais uma que pode ajudar. Né? Então, a gente tem que jogar com as cartas que tem, né? E nesse momento a gente tem que fazer tudo que pode. Tudo que pode. Ai, Dani, que história linda! Legal, né? Parabéns! Gente, eu vou colocar tudo na descrição. Nossa, que legal! Obrigada por compartilhar. Muito fantástico isso. E é justamente por isso que existe o Conexão Encaracolada, para a gente conhecer essas histórias fenomenais. E também para as outras mães que escutarem, né? Ou uma mulher que escutar, ter uma amiga que às vezes tem um filho e aí falar, olha, vai, assiste isso, se não está sozinha. Tem muita mulher que a gente precisa se juntar, né? Sim, a gente aqui também criou, logo que nós tivemos o filho, a gente começou a falar com todo mundo que tinha, né? E fala com um e fala com o outro, e quem é o terapeuta, e quem que é o médico, e quem é o neuro, e quem não sei o quê. A gente acabou formando um instituto aqui que se chama Instituto EIOU. Olha só. A gente acho que ele tem 6 anos, se eu não estou enganada. E daí é uma reunião de pais, guria. A gente começou a se juntar e foi. Tem mais de 120 famílias hoje em dia. Uau! Sim. E foi criada justamente com esse intuito, sabe? Você não está sozinho. Aconteceu, diagnosticou o filho, ficou desesperada, vem cá que a gente já tem filho e nós já estamos
a gente já sabe, o meu Vamos também. Vamos para frente. Porque daí, eu sei como é que é, você se sente, meu Deus, só eu, ou Sim. é um impacto, né, porque você se sente, você acha que isso, não aconteceu só com você, acontece com um monte de coisa, existem grupos de acolhimento, né, no caso, Sim, entendi. Precisa se sentir acolhido também, Claro. pertencente a um grupo, porque você acha que daí, meu Deus, tô fora, não, tem um grupo tem muita gente mesmo. Olha, isso é interessante deixar registrado. Então, se acontecer com alguém que esteja aqui escutando, procura esses grupos, né? Acredito que em várias cidades tem. Várias cidades. Ali em Camboriú tem um que até o nome é super legal, chama Amor para Down. E em Floripa também quase em todas as cidades existem essas associações, esses grupos, às vezes as próprias APAES, sabe? Se bem que a APAE é mais centros de... As APAES estão posicionadas mais como centros de reabilitação e tal, né? Tem assistência social, tem vários outros serviços, mas esses grupos de pais, assim, é que fazem ações, encontros, festinhas, sabe? Como é que... Unem forças, né? Isso. Essas forças, assim, para continuar. Nossa, que legal. Ai, sim. Dani, muito obrigada. Meu Deus, agradeço muito por ter conversado aqui com a gente. Foi fantástico. Eu que agradeço. Obrigada. Eu gosto de conversar com quem me conheceu de atrás, assim, porque, cara, como que você vai imaginar que isso vai acontecer, né? Quando a gente é jovem, a gente lá atrás, sonhando as coisas que sonhava e pensando a vida do jeito que pensava, né? Olha o rumo que a vida da gente toma e a gente nem imagina, consegue nem imaginar, nunca, né? Por isso que quando você disse no começo aqui da nossa conversa que são 7 anos, mas parecia já muitos anos. Agora eu entendi o porquê. Agora está tudo bem esclarecido. Essas rugas aqui, ó. Esses cabelos brancos aqui, ó. Tá tudo bem mais claro. Ai, Dani, obrigada, tá? Muito obrigada. Vamos encerrar. Beijo, gente. Tá obrigada, bom. Dani. Beijo, Ali. Obrigada pela conversa. Gratidão por revê-la novamente bem e fazendo também alguma coisa, aquilo que você gosta. Espero que renda frutos e que vá para frente e que siga seu coração, que vai dar tudo certo. Amém. Obrigada, tá? Obrigada a você. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.